Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Não. E agora? Só um minutinho. Te ouço perfeitamente. Você me ouve? É só jogar aqui pro meu fone. Eu, eu te ouço perfeitamente. Está me Está me ouvindo? ouvindo? Eu te ouço. Está me ouvindo? Oi? Oi. Está me ouvindo? Deixa eu jogar no Não outro vai? fone. Sim, agora estou ouvindo bem. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Agora sim, tá? Bem? Perfeitamente. Nós e nossas tecnologias. Tudo aprimorando, Correndo, né? E aprendendo. aprendendo a cada dia. É verdade, né? Mas que bom que estamos aqui. Eu quero primeiramente agradecer muito por ter aceito nosso convite. Esse é um projeto que eu já tenho feito alguns momentos como esse, né? Com alguns profissionais da área de psicanálise, principalmente, mas outros terapeutas de outras linhas também. Quero agradecer muito essa contribuição nesse momento que aqui nós iremos passar para falar desse tema que é tão relevante que ele talvez nós podemos entender assim que existem muitas pessoas que administram muito bem o dinheiro, mas são poucas que param para pensar, para administrar o seu tempo, e é a nossa temática de hoje. E esse tempo é uma Verdade. moeda que ela não volta e passou, e não tem como recuperar. Né? Eu quero te agradecer, Novaes, por estar conosco aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com as pessoas que terão acesso, tanto de maneira agora conosco, como aquelas que assistirão depois, que eu sempre deixo salvo lá e compartilho com as pessoas que participam. Né? Eu estou vendo aí que você está com a bandeira do Miss Esperança. É isso mesmo? Aí ao fundo? Isso, É um bom isso. time que tem contribuído bastante. Hoje eu falei com o Fábio, o pastor, na verdade, doutor Geraldo, né, psicanalista também, já esteve comigo aqui, a Fernanda já esteve comigo aqui, e hoje eu estou aqui te acolhendo, como as pessoas que têm nos acompanhado, e é uma alegria muito grande te ter aqui. Fica bem à vontade para falar, para tratar, e eu tenho certeza que aqui, tudo aquilo que for dito, irá edificar e construir de maneira bem sólida e bem significativa na vida das pessoas que irão participar conosco aqui. Vou te deixar à vontade e nós vamos aqui batendo um papo, né? Hora muito técnico, hora com a palavra muito direcionada para que as pessoas que nos escutam, nos ouvem, possam ter acesso. Só para te falar que esta live, ela vai viajar um pouco a América do Sul e vai chegar um pouquinho do outro lado na Europa. Né? Tem um pessoal que sempre nos acompanha e tem muito acesso, e eu acompanho algumas famílias na área de psicanálise, como psicanalista, acompanho algumas famílias do Uruguai, algumas famílias da Suíça, também do Texas, do Paraguai, algumas, e outras, algumas aqui pelo Brasil, norte a sul. Eles terão acesso também, eles ficam sempre esperando que eu envie o link quando eles não conseguem participar conosco. Mas, Novaes, fala, Novaes, fica à vontade, seja muito bem-vindo, é uma alegria de ter aqui conosco. É uma honra poder estar participando com o senhor. E eu tenho acompanhado o seu projeto já tem um bom tempo, desde da live de alguns que o senhor tem convidado, a gente tem acompanhado, tem ali seguido o senhor no Instagram e tem visto que tem sido de grande valia para todo mundo, né? Porque são áreas que mexem com nossos comportamentos, mexe com aquilo que tem direcionado e não direcionado a nossa vida.
E eu percebo que, através das entrevistas, através das lives que o senhor tem produzido, de alta qualidade, para mim é uma honra estar aqui participando desse projeto e já me coloco à disposição para outras vezes que precisar. E como diz, nós não somos concorrentes, nós somos aliados e parceiros, né? Precisamos demais, né? Sim, e até alguns alunos nossos que a gente tem feito aí a formação de alguns psicanalistas, a gente diz para eles que hoje o campo, quanto mais tiver, ainda é pouco, né? Devido à demanda que tem aumentado. Inclusive, esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema que realmente tem desequilibrado muitas pessoas, se não dizer quase todos, né? O que é o tempo que há algum tempo era a favor de nós, mas hoje o tempo tem sido quase que um concorrente do nosso dia a dia. E se a gente não conseguir administrar ou tentar entender um pouco desse tempo, vai ser gerado em nós vários problemas e várias coisas que nós temos percebido no nosso dia a dia, né? Tem uma frase do Freud que eu gosto muito e ela tem me acompanhado logo quando eu conheci o Freud, há mais ou menos uns 13 anos atrás, que é: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro, né? É uma frase atual e será sempre atual. E nessa pós-modernidade, nós percebemos que realmente a coisa tem complicado, né? A coisa tem nos apertado a cada dia. Vamos começar aqui pelo que está acontecendo, né? A live. A live tem um tempo determinado, então a gente já está correndo contra o tempo, né? A começar por aqui, nós não temos um tempo todo para falar. E é um assunto bem amplo, mas nós vamos tentar nesse tempo, junto com o senhor, tá tentando explicar para o povo o que pode gerar neste mundo tão corrido, né? Neste mundo tão assustador, com um relógio que está mais rápido que a Fórmula 1. Né? A gente, basta olhar, já entramos em outubro, 2022 já está às portas de se acabar. E até estava brincando esses dias, não está dando tempo nem de desarmar a árvore de Natal, porque ela está chegando tão rápido, que mal você guarda, ela já está sendo colocada novamente, né? Aproveitar aqui também, mandar um abraço para o pessoal que está aqui junto com a gente, né? Alguns amigos, pessoas que estão aqui perto, de longe, um abraço para todo mundo. E a questão da tecnologia foi outra coisa excelente, que nos ajuda a aproximar, mas também nos ajuda a afastar muitas vezes das pessoas. Ela tem os dois caminhos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre dois termos que eu vejo que nós temos nos perdido. Um é a questão do Cronos, né? O tempo Cronos, que é esse tempo que nós usamos hoje, é o tempo do relógio, do dia, da agenda, do tempo real. Esse Cronos tem engolido nas nossas vidas, tem atropelado na nossa vida uma outra palavra que deveria ser mais vivida por nós, que é o Kairos, né? O Kairos hoje, que ele simboliza para nós, ele tem uma origem grega, que é viver o momento, viver aquele tempo, estar com alguém sem preocupar com o minuto, com o segundo e com o dia. Vivemos hoje com tantas agendas, né? Agenda no celular, agenda no papel, agenda na parede, que nós não conseguimos mais nem ter tempo para sentar com as pessoas para conversar. Não temos tempo para sentar com a pessoa para olhar a lua. Quantos não conseguem mais ver nem uma lua cheia, uma lua minguante, aquela lua bonita? Não temos tempo para mais nada, né? O tempo tem se encurtado e tem gerado muitas patologias por falta desse tempo. A gente percebe hoje no mundo empresarial, no mundo, como se diz, como é que é a palavra que me faltou aqui? No mundo corporativo, a coisa está ficando cada vez pior. Metas mais arrojadas, pessoas que têm adoecido porque não conseguem se ajustar. Vida familiar, vida pessoal, vida da empresa. E aí nós temos gerado uma geração doente, né? Uma geração que não consegue mais perceber esse tempo Kairos. A gente que tem um pouco mais de tempo, a gente lembra muito bem quando a gente saía para brincar
e os nossos pais diziam, olha, você tem que estar aqui antes do almoço. E não tínhamos relógio nem celular. A gente ia pelo sol e pelo cheiro da cozinha. Quando o alho começava dos vizinhos, opa, tá na hora de eu voltar. Nós não éramos rastreados por um celular. Nós tínhamos uma vida mais leve e nem por isso nós deixávamos de viver aquele tempo. Né? Tempo de sair. A gente tinha brincadeiras que hoje as crianças nem sabem mais que tipo de brincadeiras são essas. E são brincadeiras no tempo kairos, no tempo da oportunidade, do tempo do momento. Quantas coisas e quantas pessoas a gente, infelizmente, só vai ter tempo quando ele morre. Não deveria ser assim. Pessoas que às vezes nos convidam o tempo todo para visitar. E aí daqui a pouco temos a triste notícia que aquela pessoa partiu. E aí o velório dele vai estar cheio. Será que nós precisamos esperar esse tempo extinguir na Terra para estar próximo dessas pessoas? É um questionamento, Luiz, que eu tenho feito muito nesse dia a dia, depois que eu já cheguei homem não tem problema revelar a idade, né? Depois que eu cheguei nos cinquentão, né? Depois que eu cheguei lá, eu percebo que até onde vale a pena esse corre-corre tão louco, né? Até onde, o que nós queremos alcançar com isso? O que nós já alcançamos até hoje? E tem uma frase que eu até tenho usado Fala Novaes nas dicas da semana, algumas frases para reflexão, que diz: somos refém daquilo que conquistamos. Eu chego ali hoje, quero comprar um celular de última geração, que custa aí 4, 5, 7, 10 mil, divido aquilo em tantas parcelas, eu me tornei refém daquilo, eu sou obrigado a entrar no tempo Cronos, entrar num objetivo para pagar aquilo. Até onde vale a pena todo esse esforço? Né? Quais as conquistas que eu tenho colocado que encaixam dentro do meu tempo? Né? Que eu consiga administrar sem ferir o meu próprio eu, sem ferir o meu próximo, sem ferir as pessoas que têm. Quantos filhos hoje têm pais presentes, mas estão totalmente ausentes? Porque os pais chegam dentro de casa, vai tomar um banho, ver um jornal, ver aquilo, outro, ou alguns saem o filho dormindo, quando volta o filho está dormindo. E aí, quando ele assusta, o filho chega com o neto e fala assim: pai, eu vim te apresentar o seu neto. Mas, meu filho, você já casou? Não, já tenho neto, meu pai. O senhor nem viu. E ainda fica se questionando ainda o que ele fez na própria vida. Só fazendo uma conexão, Novaes, dentro dessa realidade que você nos trouxe aqui, que é muito relevante, sobre o Kairos, Lacan, ele vai contribuir nesse entendimento do tempo, no que diz respeito à certeza do ser humano e sua finitude. A certeza de que nós temos um fim, esse que nós não sabemos quando e nem como acontecerá. Então, o que ele reforça e ele nos convida a refletir sobre? Ele nos convida a refletir sobre justamente essas questões que foi levantada por você em sua fala, sobre como que nós estamos administrando esse tempo. Que tempo de qualidade é esse que nós estamos devotando a quê? Estamos devotando um tempo de qualidade aos prazeres fugazes e às conquistas que são superficiais, materiais, aquelas que não gerem em nós valores absolutos no que diz respeito à nossa construção enquanto ser humano? Ou nós estamos devotando um tempo de qualidade para aquilo que verdadeiramente tem valor, que é a companhia do outro, que é a presença do outro? Hoje eu estava lendo um texto e em meio a tantas coisas lindas que esse texto estava tratando, ele citou em um dado momento de que hoje nós estamos vivendo em um momento em que perder o celular é muito mais nocivo para a alma das pessoas do que perder alguém. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu tenho acompanhado, e uma pessoa próspera, mora num excelente bairro aqui na cidade, bairro nobre, lá no Ibituruna, para quem é da região conhece. A casa tem, na verdade, não tem só uma lá, a que ele mora é meio quarteirão.
e vive uma correria desesperadora. E no momento da Covid, a mãe dele adoeceu e veio fazer o tratamento aqui, que morava no interior. E ele, embalado ainda com as poucas agendas que lhe restava antes daquele fique em casa, ele: mãe, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. A mãe foi. Quando ele se deparou com essa situação, que agora ele não tinha mais a mãe, foi aí que houve a necessidade dele procurar uma terapia, um psicanalista, e chegou até a mim. Porque agora perdeu a mãe e aí está com a dificuldade hoje, com as sessões que nós já fizemos, ele já está ressignificando isso e conseguindo vencer. Mas para ele foi uma facada, porque ele se culpou o tempo inteiro, porque o tempo dele de qualidade estava na busca de muitas coisas que ele já tinha materialmente. E o tempo, segundo ele, é assim que ele sente, e a gente respeita e entende isso, e o tempo que ele deveria ter devotado à sua própria mãe, em um momento talvez mais difícil da vida dela, foi o momento em que ele disse a ela que ele não tinha esse tempo para ela. Imagina essa ruptura na alma dele, e sem contar que quando ele chegou e teve esse tempo, já não podia mais entrar no hospital. Os médicos já não os deixavam mais entrar. Mesmo ele com toda a condição. E a pandemia nos ensinou isso. E teve um tempo na pandemia, acredito que você vai se lembrar, que mesmo quem tinha dinheiro, recurso financeiro, não tinha mais leito. Podia pagar o que tivesse de pagar, o valor que tivesse para investir, mas não existia mais leito. E ele, com a condição que ele tem no que diz respeito financeira, ele não tinha como mais aproximar dela. Ele viu ela entrando no hospital, ficando 11 dias, e ele chegou lá mais ou menos no 8º dia para tentar acessar. Ficou o 8º, o 9º, o 10º e o 11º para sair com ela ali em uma urna para sepultar. E olha que ela não faleceu nem de Covid. Foi outras comorbidades que ela tinha. Mas pelo fato daquele amparato todo, por causa da pandemia, estava proibido o acesso. Então, as pessoas hoje elas devem pensar bastante sobre aonde, em que elas estão devotando o seu tempo de qualidade. Porque devotar tempo em prazeres e em conquistas fugazes, o tempo não volta. E o que é fugaz, ele evapora como uma fumaça. Mas as relações que são as mais prejudicadas nos dias de hoje, porque demonstrou essa fragilidade com tudo aquilo que aconteceu e nessa contemporaneidade que nós vivemos, demonstrou a fragilidade das relações. As famílias não se diluíram por causa da pandemia. A pandemia revelou a fragilidade das relações em que as famílias, os amigos, estavam assim compartilhando entre si. Então deixa as pessoas muito vulneráveis quando ela não entende essa finitude na qual Lacan traz, esse entendimento quando nós nos conhecemos e sabemos que somos finitos e como que nós vamos administrar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a questão do tempo. E ele fala sobre essa questão dessa percepção dentro do Kairos, que é a plenitude do tempo. Kairos é a plenitude do tempo e não o Cronos. Então se estende muita coisa dentro do Cronos, vislumbrando tudo aquilo de maneira construtiva para o amanhã, depois de amanhã e o futuro, mas e o agora? E essa plenitude do tempo que eu tenho agora, o tempo que eu tenho é este agora que aqui nós estamos. E tempo de o que eu estou fazendo na qualidade desse tempo? E é isso que nos traz essa reflexão e a reflexão para as pessoas que estão nos acompanhando. E o senhor trouxe algo interessante, uma memória sobre a questão da pandemia. Foram 2 anos que tivemos notícias cada vez piores, né, de pessoas que estavam partindo e partindo sem se despedir de uma maneira mais bruta do que a morte já é, né? Mas ela tentou nos ensinar algo que o homem, além de ser frágil, e nessa finitude que o senhor cita, que o Lacan fala, mostrou que nós somos muito mais finitos que imaginávamos e muito mais frágeis que imaginávamos. Só que eu percebo que parece que a humanidade, os homens,
Basta ter um sol diferente no outro dia que ele esquece tudo que se passou. Olha, depois dessa nova liberação, que a pandemia foi controlada, parece que o ser humano voltou com uma loucura maior ainda, tudo muito mais acelerado do que antes. A gente percebe o alto índice de acidentes de trânsito, as pessoas cada vez mais imprudentes e mais irritadas na questão de alcançar não sei o quê. As crianças cada vez mais adoecendo com os pais neuróticos e doentes dentro de casa. O tempo que já era curto piorou mais um pouco. E por que que naqueles 2 anos, onde nos ensinou que esse convívio humano é muito mais importante do que tudo e qualquer coisa, porque uma sociedade ela é formada por pessoas, não por coisas. Uma sociedade ela é formada por relações, né? E o que nós fizemos quando tudo isso acabou, que a gente via cenas das pessoas abraçando pelo plástico, com saudade da avó, do avô, da tia, do tio, do colega, do amigo? Foi liberado e todo mundo voltou de novo à amnésia de convivência. Voltamos de novo, e eu não sei se o senhor percebeu isso, a gente percebe isso muitas vezes na clínica, a loucura das pessoas sem conseguir controlar mais nada. A coisa parece que, sabe quando abre-se a porta do viveiro, os passarinhos saem assim em debandada para aproveitar aquele tempo e não sabe se voltam? Então, eu percebo que o pós-pandemia voltou muito mais acelerado e nós perdemos muito mais essa noção do Kairos. Ficamos, o Cronos ficou muito mais forte. E a gente percebe o índice de ansiedade, depressão. Eu tenho ficado assustado quando a gente, pelo próprio Instagram, algo que a gente nem via, o índice de suicídio de jovens é uma coisa assustadora. Pessoas que não estão conseguindo lidar com as emoções, com o tempo, não conseguem mais conviver, e aquilo que o senhor disse aí. A mãe pediu, não tinha tempo, mas depois eu arrumei tempo para ficar do lado de alguém que eu não ia ver mais. Né? Esse tempo é um tempo que tem sido muito cruel, porque nós humanos sabemos que nós não temos o controle absoluto do tempo. Nós não temos. O tempo ele pode mudar a qualquer hora. Mas se nós também não fizermos um esforço para encaixar nesse tempo e tentar estar próximo das pessoas quando necessário ou quando se surgir essa oportunidade, o tempo jamais vai nos ajudar. O senhor sabe disso, né? A gente vê isso na clínica, as pessoas doentes, as pessoas que não estão conseguindo lidar, o burnout e outras doenças também, por falta de tempo e excesso de estresse, tem afetado as pessoas, né? O quantos hoje na vida comercial, na vida empresarial, tem adoecido e adoecido feio. E a gente percebe pessoas que têm vivido para ganhar dinheiro, esquece desse tempo Kairos com as pessoas necessárias, e aquilo que o senhor disse, muito bem lembrado, investem numa coisa que futuramente ele vai gastar com ele próprio quando adoecer. Não tem um momento de qualidade. Chega final de semana, a gente já começa a sofrer, se der sexta-feira, nossa, daqui 2 dias é segunda. Ele já perdeu o final de semana, ele nem viveu o final da sexta. É verdade. Né? E isso, sabe, e já começa a segunda pensando que hora que vai sextar, né? Sextou. Verdade. Eles não aproveitam a viagem, né? Não aproveitam a viagem. Eu tenho o Salomão, ele fala algo que eu tenho tentado entender, não só como psicanalista, mas como ser humano, quando ele fala que debaixo do céu existe um tempo determinado para tudo nessa terra. Tudo. Ele fala que tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de juntar, o tempo de espalhar. Ele diz todo o tempo. E aí um dia eu dizendo para um amigo meu, disse assim, olha, se você perder um desses tempos na sua vida bagunçou. Saiu fora do normal. Se no momento de chorar você está rindo, e no momento de rir você está chorando, quem conheceu o Fusca aí sabe que o carburador, quando desregulava,
Você acelerava e ele falhava e não andava de jeito nenhum, né? Tinha que ir lá no tal do jacaré, regular ele de novo, colocar ele no ponto. E as vidas hoje, doutor, tem sido uma vida sem tempo. O tempo está fora desse tempo. As pessoas não estão tendo sabedoria para observar o tempo e falar assim, opa, agora é tempo de eu ajuntar. O que eu estou separando? Aí, no momento de lazer de uma família, a pessoa está lá no celular, já preocupado no serviço da segunda. Ele perdeu um tempo precioso que não volta. Esse nosso tempo aqui hoje, no dia 5 de outubro de 2022, exatamente às 20h30, nunca mais vai voltar. O ano que vem, nessa mesma data, nessa mesma hora, vai ser 2023, já não vai ser 2022. Podemos até marcar dia 5 de outubro. Então, o que nós temos feito, é o que o senhor disse, onde nós temos investido o nosso tempo? Vale a pena? Né? O que eu vou colher desse tempo que eu perco com meus filhos, que eu perco com a minha família, que eu perco com meus amigos? Porque, na verdade, quando você está com essas pessoas, você não perde tempo, você investe tempo. É investimento. Né? Estar com quem você ama, com quem você gosta, é investimento, não é perda de tempo. E a gente tem que entender isso agora para que depois, quando o tempo na Terra acabar, quando a vida for embora, eu não fique na beira do caixão com remorso, mas sim com saudade. Saudade. Saudade dos bons tempos, não remorso pelo tempo que eu não vivi. Eu não tenho investido. E quando o senhor fala sobre a questão de que as pessoas, por mais que tenham vivido, por mais que nós tenhamos vivido aquele tempo da pandemia, e assim que cessou, que abriu novamente, deu espaço para que as pessoas pudessem novamente retornar à sua vida da maneira que desse, e esperando que fosse da melhor maneira possível, aí só me faz lembrar daquilo que Freud ele deixa como obra literária, apesar dele não ter nada específico escrito, assim, a forma, falando sobre tempo, mas ele vai lançar algumas bases que nos arremete a pensar sobre o tempo, não tem como escapar sobre isso. Algumas bases que ele lança, ele vai passar pela memória, repetição e pulsão. Tudo isso ligado ao tempo. E quando o senhor disse, eu fiquei lembrando desses pilares aqui lançados por Freud, a memória do povo parece ser cauterizada. Depois que liberou, parecendo que eles perderam a memória de tudo que aconteceu. Aí ele sai com a repetição daquilo que eles faziam antes e com uma pulsão muito mais exacerbada. Uma loucura do viver. Como se essa loucura e esse aceleramento de movimento social em busca daquilo que é prazer fugaz, em busca daquilo que não é valor verdadeiro, esse aceleramento de vida em busca de prazeres desse sentido, como se isso fosse recuperar os 2 anos, que foi tempo perdido por causa da pandemia. Eles tentam compensar aquele momento em que nós vivemos e que poderia muito bem ter sido direcionado para outras questões do convívio harmônico familiar. Eles tentam recuperar esse tempo através de uma aceleração da busca desenfreada com as suas pulsões desregradas e mal canalizadas para outras questões, abrindo mão de um tempo de qualidade, de investimento com as pessoas que verdadeiramente importa para a gente. Porque se são importantes, é porque nós a colocamos dentro de nós. Se as pessoas não são importantes, nós exportamos isso para fora. Então, ou elas estão dentro de nós como importância, ou elas estão fora de nós. De maneira que, se nós perdermos o nosso tempo em não investir tempo de qualidade com quem verdadeiramente vale a pena e está conosco em todos os momentos, pode chegar um tempo em que a gente olha para o lado e não tenhamos mais esse suporte a essa pessoa. E aí é que dentro do entendimento em que a psicanálise nos traz, esse entendimento de conhecermos a nós mesmos, nós vamos entender que nós, e agora voltando para Lacan,
ele fala, por sermos finitos, nós somos incompletos. E por sermos incompletos, nós precisamos uns dos outros. E se eu não valorizei um tempo de qualidade com as pessoas que verdadeiramente são importantes para mim, pode chegar um momento em que eu olho para o lado e aquela pessoa que era importante para mim, mas que eu não dei o devido valor, o tempo passou e eu já não a tenho mais. E, portanto, eu vou seguir incompleto e agora, dentro de uma situação muito pior, uma situação de infelicidade, de frustração e talvez com uma culpa muito latente, porque o tempo que eu tive para investir de maneira de qualidade aquelas pessoas que são importantes, o meu foco estava em um outro horizonte. O tempo não volta, as pessoas passam e a nossa vida também passa. E isso é tão fato, isso aí que o senhor está dizendo, a gente percebe hoje nas relações normais do dia a dia. Eu estava lembrando, o senhor falou aqui, eu lembrei, hoje quando saímos para um lugar, a família ou os amigos, vamos sair para algum lugar, vamos embora. Todo mundo sai para um lugar, a primeira coisa que se pergunta é se naquele local tem um Wi-Fi. Verdade. E aí, um tempo que nós tínhamos para trocar uma ideia, para conversar, colocar assunto em dia, cada um entra na sua conexão, como diz, na sua conexão isolada e íntima, em uma mesa que está repleta de pessoas importantes, porque ninguém senta numa mesa que não é importante. Essa aí está uma das visões do povo judaico, quem senta com eles na mesa é alguém que tem muita importância. Então, quando eles sentam, o tempo passou. E fora aquela questão hoje que antigamente a gente sentava para bater um papo e colocar os assuntos em dias, hoje eu sento para registrar o que eu estou fazendo e não aproveito o momento e o tempo de aproveitar aquelas pessoas. E eu já vi casos de chegar nos lugares e falar assim, não, aqui não tem Wi-Fi, então a comida aqui não presta. Vamos embora. Eu falei assim, mas a comida está baseada no Wi-Fi. E esses... Eu falei assim, o tempero agora é Wi-Fi, eu não sabia disso agora, mudou. E aí a gente percebe nessa dinâmica louca que as pessoas estão perdendo, o tempo precioso, de quando sentam ali, elas não conversam mais um com o outro, e eu já vi casos de pessoas conversando na mesa um com o outro pelo WhatsApp, eu falei assim, mas agora eu não entendi, foi mais nada. Na própria mesa, em vez de falar, conversar, não, conversam um com o outro, o tempo acabou, cada um foi embora. E o que é que vão lembrar na frente? Um dia eu conversando com o senhor, eu falei com ele assim, me explica como que é chegar na idade do senhor. O que o senhor traz da idade do senhor de jovem até agora? Ele falou assim, somente os momentos. Quando a gente fica mais velho, a única coisa que nos mantém felizes são os bons momentos que eu passei na vida. Porque mais nada para mim vai interessar. E aquilo me dá mais vida quando eu lembro que eu vivi momentos bons. Eu me lembro que uma vez eu fui no aniversário de 15 anos e estavam lá as amigas e todo mundo ao redor. E eu procurei a menina de 15 anos para dar os parabéns, eu não achei ela, era até filha de um amigo nosso. E procurei esse pessoal pela casa. Quando eu entrei lá no quarto onde estavam se guardando os presentes, estavam as meninas sentadas ao redor da cama, cada um com o celular. E eu olhei aquilo e falei assim, mas vem cá, digo, não é uma festa de comemoração? Não, depois daqui a gente vai lá para fora. Será que ela achou que ela vai ter os 15 anos de novo? Eu fiquei assustado com isso, e isso tem me assustado, sabe, Inês? Essa nova postura do ser humano de se isolar perto de alguém, sabe? De não aproveitar aquele momento, isso tem me deixado muito assustado. De eu sentar numa mesa e ver um adolescente ou um jovem dizer assim, o que eu vou fazer aqui se não tiver um Wi-Fi? Fala assim, muita coisa, vamos conversar. Sabe, eu acho que deveria ser proibido em restaurante, qualquer lugar, qualquer rede social, porque ainda era o momento que a gente tinha para aproveitar um ao outro e aproveitar aquele tempo que aí o Salomão diz, né? É tempo de socializar, não é tempo de cada um conversar. E aí nós percebemos as pessoas, como o Lacan disse, e o senhor falou muito bem disso aí, as pessoas que não têm senso mais de pertencimento. Ninguém pertence a mais nada. Ele não se sente pertencente à família, ele não se sente pertencente à escola,
ele não se sente pertencente a uma sociedade, porque o mundo virtual, que é muito bom, e tanto é bom que nós estamos usando aqui, conversando numa distância de mais de 130 quilômetros, né? O senhor em Montes Claros, eu aqui em Janaúba, nesse calor derretendo, mas as pessoas têm feito isso para afastar os momentos que não voltam mais. Isso é tão sério. Hoje eu estive num estabelecimento comercial e eu fui na hora de efetuar o pagamento. Hoje os cartões agora, a gente esquece até a senha, que agora aproximou, já era, né? Eu nunca vi tirar dinheiro da conta tão rápido que esse negócio de aproximar. Mal encosta, já foi, já está saindo lá o comprovante. E aí tinha um senhor no balcão me observando e o rapaz achou interessante minha carteira, que é uma carteira para cartões. E ela é blindada e tudo. Ele me perguntou, essa daí tem proteção e tudo. Eu expliquei para ele, sim. E ele me pedindo a referência, que ele estava querendo comprar uma. E o senhor prestando atenção. E o outro jovem, bem mais jovem mesmo, colocando uma película no celular dele. E eu conversei com o senhor assim, bom mesmo era aquele tempo que o senhor vendia umas cabeças de gado e carregava aquele montão de dinheiro no bolso, o bolso era fundo, ia quase lá no joelho, e ele riu, porque com certeza ele lembrou daquele tempo, que era um tempo muito bom. E ele até brincou e falou assim, realmente a quantidade de dinheiro era grande, só não valia muito. Eu falei, mas o tempo era bom, não era? Ele falou, nem se compara com o tempo de hoje. Aí eu brinquei com o jovem, eu falei assim, esse jovem, ele jamais vai passar por isso. Porque ele é de uma outra época, uma outra geração, um outro tempo, e que talvez esse tempo dele não vai valorizar essas pequenas coisas, é que fazia a diferença. E aí o jovem ficou sem entender, perguntei ao jovem assim, você já sonhou ter 1.000 cruzeiros no seu bolso? Você lembra como é que é essa nota? Ele, eu não faço nem ideia como é que é. Então você vê que são coisas simples e que faz a diferença, como a história desse senhor, que ele lembra dos momentos bons, mas a construção da nossa vida, ela se dá por todos os episódios que nós passamos, que são esses episódios de transição. E é claro que todos esses episódios, aquilo que está sob o nosso controle, a gente precisa esforçar dentro do seu tempo determinado para que eles sejam satisfatórios, para que eles sejam momentos, um gozo, um prazer, prazerosos. Mas às vezes alguma coisa não vai sair conforme o combinado. E aí produz alguns efeitos diferentes daquilo que nós esperávamos. E aí muitas pessoas, por não ter essa estabilidade de saber administrar esse tempo, ela se frustra. Por que ela se frustra? Porque ela vai pensar que ela tem o domínio de todas as coisas. E aí ela se comporta de maneira bem infantilizada. Bem infantilizada. E já falando dessa maneira infantilizada, eu me lembro de um dos textos de Winnicott, quando ele vai falar sobre o tempo, a primeira base que ele lança já é na primeira fase de vida do ser humano, como bebê, que ele vai falar que o bebê ele é alienado ao tempo e ele vai tomar a forma do ambiente. Por que ele vai tomar a forma do ambiente? Porque ele não se distingue do ambiente que ele está, porque ele passa a ser dependente daquilo que está acontecendo em volta por causa da sua dependência absoluta. E hoje nós vivemos uma geração desses jovens hoje, que eles são dependentes dessa condição. Qual condição? O tempero daquele restaurante só é bom se tem Wi-Fi. Eles passam a viver dentro de uma condição onde eles poderiam fazer diferente, viver diferente, ter uma postura diferente, mas eles preferem essa condição de não se distinguir a isso. E é qualquer local. E isso a gente assim fala de um e de outro, mas não é distante, não. A minha filha, há 2 anos atrás, ela fez 15 anos. E eu e minha esposa, nós preparamos uma festa para ela, para os colegas dela, e foi preparada uma área na casa para ser uma área de dança, para que eles pudessem dançar. E colocou música, as que eles gostam, né? Claro que nenhuma dessas músicas depreciativas, nem que denigre a imagem de A ou de B, mas músicas mais eletrônicas, dentro daquilo que elas gostam, do universo delas de vivência. E foi separado esse ambiente, jogo de luz,
e tudo, um gelo seco, uma coisa bacana. E chegou um momento em que eu fui lá ver como é que estava esse ambiente dessa dança. Você acredita que estavam todas assentadas ao redor do salão e com o celular na mão? Porque a gente às vezes fica pensando assim, aconteceu lá, acolá, mas isso foi comigo, com a minha filha. E o salão lá preparado para dança, e os jovens sentados ao redor, e todos com o celular na mão, e o gelo seco saindo, o jogo de luz, a música tocando, mas eles ali alienados, porque o pertencimento deles é dentro dessa modalidade que precisa ter Wi-Fi, senão o tempero não é bom. Então, e isso me faz preocupar muito, e eu vou até printar, se ela não saiu. Ontem eu postei um vídeo sobre 7 sinais de que a pessoa não está bem. Postei o vídeo, está no Instagram. E hoje pela manhã eu acordo muito cedo, e aí eu tenho meu devocional na parte da manhã. E já no meu devocional eu dou uma olhada em algumas coisas. E eu vi que uma pessoa foi lá e curtiu aquele vídeo e passou a me seguir. Eu vi a imagem, que era uma imagem desses desenhos que elas usam hoje, e eu vi muito estranho, muito obscuro aquele desenho. E eu entrei na página da pessoa. Ali pelo perfil, e a gente já tem uma técnica de perceber, eu percebi que se trata de um adolescente. Não consegui identificar ainda se é um menino ou uma menina. Mas a página, eu vou printar essa página e vou te encaminhar e você vai dar uma olhadinha para você ver. Me preocupou. Eu quis na hora, no meu impulso, de fazer um contato. Mas na hora que eu fui, eu li em cima na página. Estava escrito assim: não se aproxime de mim, senão eu te prejudico. Não se aproxime, alguma coisa nesse sentido. Não se aproxime de mim, senão eu te machuco. Algo nesse sentido. E as publicações desse jovem ou desta jovem, só publicações de suicídio. Imagens todas escuras, com desenhos animados de pessoa com revólver na cabeça, pessoa já caída ao chão com um revólver ao lado, pessoa cortando o pulso, pessoa se enforcando, e um desenho que ela colocou lá me chamou bastante atenção, que foi uma criança aos pés de um lugar daquele que se enforca, e essa criança está medindo a sua altura no bastão principal de um lugar, de uma forca. Essa criança está medindo a sua altura na base dessa forca, e lá em cima está o laço. E tinha uma frase lá que dizia mais ou menos assim: quanto mais o tempo passa e nós crescemos, nós aproximamos cada vez mais da infelicidade. Ou seja, era uma criança que estava crescendo até que o seu pescoço encaixasse na corda da forca. Então, o Instagram desta pessoa, todo voltado nessa questão. Mas eu vi que ela curtiu o vídeo lá dos 7 sinais de que a pessoa não está bem. Se ela curtiu e a partir daquele vídeo ela passou a me seguir, eu entendo que ali tem um desespero muito grande, que ela não está conseguindo conversar com mais ninguém, mas que existe uma luz querendo acender dentro dela, assim, de que alguma coisa é possível para ela sair daquele momento. Eu vou compartilhar a página dela, se ela ainda não saiu, para você ver e entender melhor. E aquilo me preocupou, porque pelos traços e pela postagem, não é postagem de alguém que já aproximou, chegou no meio século como eu e o senhor. É um adolescente que tem todo um tempo de vida para frente e uma saúde hoje para poder se posicionar frente a isso, se autoconhecendo, valorizando as pessoas que estão à sua volta, ou se essas pessoas que estão à sua volta é nocivo o suficiente, ela tem a capacidade de migrar desse ambiente para que esse ambiente não possa jogar toxinas em sua alma, para que ela, né, e no seu entendimento, para que ela possa realmente desenvolver e sair desse rolo. Eu vejo ali um desespero muito grande, e aquilo, algo muito forte assim dentro do meu entendimento, de que aquilo não é só aquela criança, aquilo é o reflexo daquela geração, desses adolescentes, que muitos às vezes não estão expressando como ela está expressando no Instagram dela. Só figura de morte, de suicídio,
de tragédia humana nesse aspecto. Então, como que deve estar a alma desse adolescente? Então, isso me faz pensar o seguinte: para um tempo futuro, será se são esses adolescentes com esse entendimento que vai estar administrando as coisas para os outros ou para o outro num tempo futuro? O que nos resta desses adolescentes com esse pertencimento desse tipo de vida, desse tipo de condição, desse tipo de entendimento que eles têm? Porque eles têm aquilo que é mais precioso, que é a vida hoje e agora. E se não semear, se não cultivar, se não investir, isso que eles têm de mais precioso hoje, como que vai ser o dia de amanhã? Talvez não dele ou dela, mas talvez para as próximas gerações, porque é tudo por espelhamento. Uma geração imita a outra e só aprimora em tecnologia. Uma geração potencializa da outra e só aprimora em tecnologia. E assim vai seguir. Então é muito preocupante essa condição que nós estamos vivendo hoje, pela falta de entendimento do que fazer com o tempo. O senhor trouxe algo interessante nessa questão dos adolescentes, e eu começo a perceber que, quando éramos adolescentes, e pelo que eu lembro aqui, tem tanto tempo que eu nem consigo lembrar direito, mas nós nos achávamos pessoas imortais, que não existia um tempo para nós. A gente tinha todo o tempo pela vida e não tinha limitação de nada. Hoje inverteu isso nos adolescentes. Eles estão limitados a um tempo tão pequenininho na sua mente, medos, e isso que o senhor diz, a questão da pulsão de morte o tempo todo rodeando eles. E eu vejo adolescentes, às vezes a gente tem a oportunidade de atender alguns adolescentes, dizendo: qual é o sentido da minha vida? Eu não tenho sentido mais na vida. E aí a gente volta no nosso tempo e fala assim: a gente já tinha todo sentido de viver, a gente queria viver e não tínhamos nem a metade dos recursos que esses jovens têm hoje, que os adolescentes têm hoje. Há pouco tempo, tem um texto que se lançou aí, que era Filhos Fora do Quarto, né? Um texto que viralizou e que muito se falou por aí. E eu fiquei refletindo nesse texto que, se protegíamos os nossos filhos dentro de casa, com medo do mal lá fora, e colocamos o mal pior dentro deles, dentro dos quartos, onde eles têm acesso a todo quanto é tipo de informação, e não boa, por sinal, e os pais não conseguem monitorar. Aí eu, olhando aquilo, me incomodou, porque se eu fiz um outro texto, chama Pais Fora da Sala. Aí, o que quer dizer isso? Tem muitos filhos que estão entrando para o quarto porque os pais estão empurrando. Pais que não conseguem mais conviver harmoniosamente com os filhos, pais que não conseguem ter diálogo com os filhos. E quando eu digo fora da sala, porque depois da cozinha, o segundo lugar que se reunia a família era a sala. E hoje, os pais, e aqui fica um alerta para os pais que estão aqui e estão nos acompanhando, eu vi muitos aqui entrando, pais, avós. Eu quero dizer que está na nossa mão tentar levar o equilíbrio para esses adolescentes e mostrar para eles que ainda existe alguma esperança, porque nós chegamos até aqui. Mas o que a gente percebe hoje, Grace? Pais permissivos, pais que não se preocupam com a educação e compram os filhos para mantê-los quietos. São filhos mais comprados. Eu compro um melhor celular, eu dou uma rede de cheio de filmes, mas não querem pagar o preço de educar os filhos. O finado Isamitiba, um dos grandes psicólogos, no livro que ele escreveu, Quem Ama Educa, né? Se a gente, é claro que nós não podemos aplicar a essa geração que foi aplicada a nós, porque muita coisa se mudou. Mas princípios e valores não se mexem. Regras até que se mudam, mas princípios, na minha visão, é eterna. Então, os pais têm também perdido. Você sabe onde que eu vejo onde os pais se perderam de fato? Quando nós temos aquela discussão: eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque os meus pais não me deram nada e eu tive que lutar para chegar onde eu cheguei. Agora, quando eu dou tudo para eles, qual é a motivação que eles vão ter para adquirir alguma coisa? E aí nós temos perdido uma geração sem entusiasmo, uma geração doente, uma geração que o senhor está presenciando aí, um jovem, seja homem ou mulher, não se revelou
que está dando um sinal, porque se começou a seguir, ele vê no Senhor uma esperança para reverter, porque senão ele nem teria nem curtido. Né? Eu vejo um sinal, mas a gente percebe que falta um vigor e uma esperança maior nos educadores. Sabe? Os pais precisam entender o papel deles. E os filhos precisam passar, e aqui a Camila até citou aqui, eles precisam aprender a lidar com frustrações para ver que a vida não é do jeito que é. Muito bem lembrado. Né? Se a gente poupar os nossos filhos de tudo, a primeira frustração que vier vai procurar uma árvore, vai procurar um remédio para tomar, para tirar a sua vida. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu atendi uma jovem que ela chegou e disse assim, olha, eu pensei em tirar minha vida. Eu falei assim, pensou? E como é que você pensou nisso? Aí eu fui ver as formas de morrer. Eu pensei em cortar meu pulso, mas eu falei assim, esse trem vai doer demais. Eu pensei em enforcar, mas eu falei assim, e se eu perder o ar e não conseguir respirar? Aí ela falou assim, eu pensei até em tomar remédio, mas eu acho que eu ia enjoar demais. Eu falei assim, e aí? Aí eu desisti, porque tudo ia trazer dor. Eu achei tão engraçada. Ela ficou um mês estudando a forma de tirar a vida. E ela descobriu que nenhuma vida daria tanta, não seria tão glamurosa desse jeito. Mas a gente percebe que quando alguém tira a vida, ele chegou num nível de angústia tão profundo que não cabe aqui ninguém julgar ninguém, porque o retirar a vida não está apto a ninguém nessa terra julgar. O senhor e eu, e quem trabalha com a mente humana, sabemos o quanto a pessoa que tirou a vida, ela não queria tirar, mas foi a única forma que ela usou, ela achou que ia amenizar a dor. E nós sabemos nessa área quanto que uma angústia, uma melancolia pode gerar isso. E pessoas falam assim, foram pessoas fracas. É um mito, não é fraqueza. Isso é um mito. Né? Eu vejo pessoas julgando, vai para isso. Não, gente. A pessoa que chegou nesse sentido é porque realmente não conseguiu. Mas onde começou a se perder? Lá atrás, que nós não demos valor no tempo e no tempo importante de se ter com todos que estão ao nosso redor. Não sei se o senhor tem percebido isso nessa nova geração aí. E até nos adultos, né? Que tem se perdido também. E pegando um gancho do que a Camila escreveu, os filhos, eles não sabem lidar com as frustrações porque os pais estão estruturados e alicerçados dentro daquele entendimento da sua fala. Eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E os pais não ensinam os filhos a importância do perder. Hoje é uma educação triunfalista. E essa educação triunfalista faz com que os pais não permita que os filhos sofram a perca de algumas coisas. Ele vai lá e supre. Porque o coleguinha comprou um iPhone 11 e ele tinha um iPhone 8, o pai vai lá e compra um iPhone 14, porque é para não perder, para não se sentir para trás do outro. E isso eu estou dando um exemplo bem fútil, porque infelizmente a frustração ela está sendo aflorada em cima de futilidade. Porque essa frustração que a gente aprende através de tudo aquilo que Freud escreve e que gera essa frustração, para o tempo dele, era uma questão social, política, de desenvolvimento humano, desenvolvimento de polis. Hoje a frustração é porque eu não tenho um bom carro. A frustração é porque eu não tenho um bom celular. A frustração é porque eu não tenho um bom emprego. A frustração é porque eu não tenho um bom estudo. Ora, se quer um bom estudo, tem que estudar para ter. Se quer um bom emprego, tem que conquistar. E conquistar dói, porque isso vai falar de crescimento. E já existe essa tese, não só tese, mas comprovado cientificamente, a dor do crescimento. Porque crescer dói. Ela dói fisicamente, ela dói emocionalmente, ela dói psicologicamente. E essa dor do crescimento, os pais estão servindo de anestésico para os filhos. É uma anestesia.
os filhos estão crescendo anestesiados. Por quê? Eu vou fazer o que eu tiver de fazer, mas se doer, papai está aqui com o metiolate anestésico. E, por sinal, o metiolate hoje nem arder não arde mais, porque até isso amenizaram. Então, uma criança, um adolescente que não sabe nem o ardor de um metiolate, imagina com percas verdadeiramente, perca de um relacionamento, perca de uma pessoa que amou. Imagina como que ele vai lidar com esse tipo de frustração. Então, isso é muito sério, porque essa geração que não sabe vivenciar isso, elas não conseguem se projetar para o futuro, ela não se vê no futuro, no sentido de que, por mais que eu seja finito e eu não sei quando isso termina, eu preciso fazer alguma coisa agora. Para quê? Se não for para mim, é para quem continuar. Mas a expectativa de não fazer nada em termos de construção, porque, você veja bem, seria cômico se não fosse trágico. Mas, de uma certa forma, foi bacana todo esse entendimento dessa pessoa que calculou como se tiraria a vida. Ela viu o trabalho que dá para tirar algo que é tão precioso. E dá muito trabalho fazer isso, chegar neste ponto. Então você vê que ela mesma desconstruiu essa ideia. E que bom que ela ressignificou. Que bom que ela se enxergou de uma outra forma, se valorizou e percebeu que valor que é essa vida. Então, que vida que nós temos? Nós temos uma só. Que tempo que nós temos? Nós só temos o agora. E é o Kairos. Porque o amanhã não nos pertence. O passado já passou. E eu tenho que ressignificar minha vida hoje, se o passado foi ruim, nos machucou, para que eu possa verdadeiramente o agora, eu valorizar esse tempo, ter um tempo de qualidade com quem verdadeiramente está comigo e eu verdadeiramente estou com ele. Porque às vezes as pessoas querem demais que as outras pessoas estejam com ela, mas ela própria não se devota um tempo sequer para estar de verdade com as outras pessoas que estão próximas a ela. E isso é muito triste por um lado, mas nesse momento é bom a gente conversar sobre isso, que as pessoas tenham acesso, elas possam rever e repensar, né, essas questões. Só um adendo dentro do que o senhor falou aí da questão de dar aos filhos que não tive. Fica uma dica aí, não só para os pais, mas para os avós, que também tem alguns avós aqui participando. A questão do leão. Nunca mate os leões do seu filho. Nunca mate. Deixe que ele mesmo mate os seus leões. Eu vendo uma vez uma reportagem de um senhor muito bem financeiramente, de uma grande rede da empresa dele, e ele fazendo o processo sucessor dos seus filhos. Ele tinha mais de anos e anos que era dono. Quando passou para os filhos, não durou 3, 4 anos, a empresa faliu. E aí perguntaram para ele, onde foi o erro? Ele falou assim, o erro estava em mim. Porque eu matei todos os leões dos meus filhos para poupá-los, e o primeiro gato que veio derrubou eles. Então, leões, eu entendo que os leões são como a senha do seu cartão. Ele é de uso pessoal intransferível. Se eu mato o leão do meu filho, ele não vai saber lidar amanhã com essa frustração e não vai criar essa resistência que o mundo oferece sobre nós, querendo ou não querendo. Então, deixe os filhos, eles têm hora que eles vão ter que quebrar a cara, eles vão ter que aprender, a gente não pode matar todos. E quando você falou da questão do metiolate, olha a emoção, Scott agora vem com sabor, gente. Na minha época era um cheiro de peixe que ninguém aguentava. Hoje tem sabor de laranja, de morango. Olha que vida boa que eles têm. Mas eles, se deu certo em nós a luta, os leões, e às vezes a falta, por que não vai dar certo neles? É verdade. E aí, foi até uma coisa que eu anotei aqui, com essa falta de tempo, a própria tradição oral está ficando comprometida para o futuro. A gente não tem tempo de ensinar para eles as nossas experiências, eles não querem nos ouvir. E aí, o que eles vão levar para o futuro? Nada. Não tem o que levar, não tem o que relembrar. Né? E aí ficará uma geração vazia e sem perspectiva de ensinar mais nada para a outra que vem. E na mão de outros. Novaes, nosso tempo aqui tem alguns segundos, eu vou te deixar fazer as considerações. O Instagram já vai derrubar. Mas eu te agradeço. O tempo passou rápido demais e graças a Deus assim, e a todos que participaram, de muito bom
proveito nós aqui o passamos. Deixe suas considerações, e te agradeço de coração, e nós vamos ter outros momentos, por gentileza. Agradeço pela oportunidade, a gente está sempre aqui como parceiros para ajudar o pessoal. Quero agradecer a cada um aí que nós mandamos o convite. Eu vi aqui o meu sogro, a minha mãe, minha filha que está lá em São Paulo, meu menino, a Camila também, que é minha sobrinha, e outros amigos aqui que estão com a gente. Um abraço a todo mundo, a turma da Minha Esperança, que tem nos dado um suporte aqui no Norte de Minas, e ao senhor que tem esse projeto fantástico e tem realmente abençoado muita gente, e que Deus te abençoe e continue firme nesse projeto. E a gente está aqui à disposição. Eu agradeço ao senhor, a todos que participaram e a todos que assistirão depois. Uma excelente semana e vamos fazer bom uso do tempo. Né? E boa noite para todos e até a próxima oportunidade. Gratidão a todos. Abraço. Abraço. Vai cair, tá?